Você já se perguntou por que nesse dia 20 de março o Sol nasceu exatamente no leste? Entre o dia 20 e 21? Sim, é porque nós chegamos no outono. E quando nós chegarmos no inverno, ele vai nascer um pouco mais ao norte. Quando nós voltarmos à primavera, ele voltará a nascer no leste. E quando chegarmos no verão, ele vai nascer um pouco mais ao sul. Repare que agora ele nasce um pouco mais cedo, 5 horas da manhã. Pois é, eu sou o professor Ivan e essa vai ser a nossa aula de revisão do 9º ano de Química. Nós estamos falando sobre o universo, né? Então repare o movimento que o Sol faz quando paramos o tempo às 7h24 da manhã e apenas mudamos os dias. Conforme se aproxima do inverno, ele vai se aproximando do norte. Quando vai chegando o verão, ele vai se aproximando do sul. E esse é o movimento que o Sol faz. Repare ainda que tem um planeta, que é o planeta Mercúrio, que é uma bolinha amarela, que sempre fica girando ao redor do Sol. Nitidamente você percebe que tem uma bolinha amarela girando ao redor do Sol. Isso porque nós também estamos girando ao redor do Sol. Os planetas giram ao redor do Sol. É como se você estivesse olhando dentro de um carrossel, fixando um ponto no centro. Repare, tudo começa a girar ao seu redor. E é mais ou menos isso que está acontecendo nessa imagem. Eu estou usando aqui o aplicativo Star Walk 2, aquele aplicativo que eu pedi para vocês baixarem durante as nossas aulas para termos algumas curiosidades. Vejamos também que há uma infinidade de estrelas. Nós somos formados por um universo que não é infinito como muitos pensam. Muitos pensam que o universo é infinito, porém ele é finito. Há um limite de até onde podemos ver o universo. Se há algo a mais, não temos como ter certeza. Porém, é possível imaginar que é muito grande. Dentro desse universo existem várias galáxias, milhões, bilhões de galáxias. E uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, que nós estamos vendo aí um resquício dela, esse traço no céu. Dentro da Via Láctea nós temos o Sistema Solar, onde a estrela maior é o Sol. E o Sol é uma das 100 bilhões de estrelas da galáxia que tem na Via Láctea. Então, 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea. É muita coisa. Em 8 bilhões de anos, o Sol aumentará 256 vezes o seu tamanho e vai se expandir até consumir a órbita da Terra. A luz do Sol demora em média 8 minutos para chegar até nós. Por isso que, viajando na velocidade da luz, há uma distância muito grande. Essa distância é de 1,4 milhões de quilômetros, muito distante, ok? O Sol ele é formado basicamente por hidrogênio e por hélio, onde os átomos de hidrogênio estão constantemente se fundindo em hélio. Ele é formado por uma zona de convecção, uma zona de radiação e o núcleo. Vemos aí que ele tem uma coroa, uma cronosfera, uma fotosfera, um fluxo de subsuperfície e várias zonas do seu núcleo. No seu núcleo, a temperatura pode chegar a mais de 15 milhões de graus Celsius, enquanto que na coroa chega até 6.000 graus Celsius. Por isso que quando saímos de manhã, sentimos aquele calorzinho tão gostoso do Sol. E esse é a nossa estrela do nosso Sistema Solar. Continuando no nosso Sistema Solar, nós temos o primeiro planeta, o planeta mais próximo do Sol, que é Mercúrio. É o menor planeta do Sistema Solar e é também o planeta mais próximo do Sol, como eu disse. Mercúrio não possui uma atmosfera. Ele é totalmente rochoso. A sua rotação é em torno de 58 dias, ou seja, um dia demora 58 dias lá em relação à Terra. É formado por uma crosta, um manto e um núcleo. Repare que é bem parecido com a formação do nosso planeta Terra. Veja algumas fotos. Mercúrio tem algumas crateras registradas, ele tem fases como se fosse a Lua. O seu ano é de 88 dias terrestres, é muito rápido. Ele recebe 7 vezes mais luz que a Terra. Ele não possui satélites naturais. A temperatura dele é em torno de 400 graus Celsius quando está voltado para o Sol. Algumas missões foram enviadas até Mercúrio, como a missão Messenger, que foi a responsável por tirar algumas fotos que foi mostrada nesse vídeo. Mercúrio tem um dia muito longo. Um dia em Mercúrio é como se fosse 58 dias na Terra, enquanto que um ano em Mercúrio é como se fossem apenas 88 dias. Então, se nós morássemos em Mercúrio, seríamos todos muito velhos. O segundo planeta que nós temos é Vênus. E Vênus gira muito lentamente em seu eixo. Isso faz com que o seu dia seja mais longo do que o ano inteiro. Um dia em Vênus
é aproximadamente 243 dias aqui na Terra. Porém, um ano é 224 dias apenas. Então, um dia demora muito mais. À noite, você consegue ver Vênus porque é o terceiro objeto mais brilhante, depois do Sol e da Lua. Vênus é um planeta rochoso, conhecido como Vésper ou estrela d'alva. Vênus é visível à tarde ou também pode ser visível ao amanhecer. Como é um planeta interno, assim como Mercúrio, também é rochoso, formado por uma crosta, manto e um núcleo. Parece muito com a Terra também. Ele é o sexto em tamanho, só é maior que Mercúrio e Urano. Ele está próximo do tamanho da Terra, não é tão pequeno assim. Não possui nenhum satélite natural. Veja algumas fotos da superfície de Vênus. Devido à sua alta temperatura, nós vemos essa luz mais avermelhada. Na atmosfera de Vênus, nós temos gás carbônico e ácido sulfúrico devido à atividade vulcânica. Vênus tem muitas missões que foram enviadas até ele, responsável pelas fotos que nós acabamos de visualizar. Veja quantas missões, até mesmo pela proximidade que Vênus tem com a Terra, essas missões foram mais fáceis de serem enviadas. Em seguida teríamos o planeta Terra, mas a Terra vamos deixar para falar mais um pouco para frente. Vamos falar do quarto planeta do Sistema Solar, Marte, o famoso planeta vermelho. Marte é o quinto maior em tamanho. Ele é maior que Mercúrio, maior que Vênus, ele é maior que Urano e é maior do que a Terra. O planeta tem seu nome devido ao deus, da mitologia romana. Também é formado por uma crosta, um manto e um núcleo. Ele é o último planeta interno, o último planeta rochoso. Seu relevo é vermelho por conta de óxido de ferro que tem na sua superfície. Veja que, como temos muitas missões, é bem catalogado as crateras que existem em Marte. Ele é formado por muitos desertos, tem calotas polares, como os vimos no Polo Sul e no Polo Norte, tem vulcões. A temperatura em Marte é entre menos 120 graus Celsius e 25 graus Celsius. A sua rotação, o seu dia, é como se fosse o dia na Terra, de 24 horas. Só que é 24 horas e 37 minutos, enquanto que na Terra é 23 horas e 56 minutos. A translação aí já é um pouco diferente. Em Marte a translação é de 697 dias. Saindo agora dos planetas internos, entramos nos planetas externos, e o primeiro deles é Júpiter, o gigante. Júpiter é o maior planeta, chega a ser 11 vezes maior do que a Terra. 70% de toda a matéria que gira em torno do Sol está em Júpiter. A temperatura em Júpiter é de aproximadamente menos 150 graus Celsius. Júpiter possui um total espantoso de 82 satélites naturais. É muita Lua. A rotação em Júpiter, ou seja, o dia, é de apenas 9 horas, ou seja, ele gira muito rápido. Já a translação é de 315 dias. Ao contrário do que muitos pensam, Júpiter também possui anéis, assim como Saturno. Possui 3 anéis. Repare que ele tem uma atmosfera, hidrogênio metálico, gelo e núcleo. Pensem no tamanho da pressão que deve ter em Júpiter para que o hidrogênio, que é um gás, se torne um metal. A temperatura nele não é tão gelada assim para que o hidrogênio seja metálico. Então pensem no tamanho da pressão que tem para o hidrogênio ser metálico. Existe uma missão que foi enviada para Júpiter, que é a Galileu, e ela fica orbitando ao redor do planeta, e nós podemos ter algumas imagens que nós vamos ver agora. As imagens de Júpiter. Veja que Júpiter tem algumas de suas luas, Juno. Veja como se fosse um furacão, devido à atmosfera turbulenta que há no planeta. E em seguida nós vamos para o segundo maior planeta que nós temos, que é o planeta Saturno. O planeta Saturno é um gasoso que possui 7 anéis. Tem uma lua que é muito grande e possui até uma atmosfera, que é Titã. Talvez seja por isso que Thanos tenha vindo de lá, né? Porque, vocês conhecem, Thanos veio da lua de Saturno chamada Titã. É um planeta gasoso, a temperatura também é próxima de menos 150 graus Celsius, com muitos ventos de 1.500 km por hora, possui atmosfera muito grande, hidrogênio metálico, então também possui uma alta pressão, gelo e um núcleo.
A rotação, ou seja, o dia em Saturno, é de aproximadamente 10 horas e 15 minutos, enquanto que um ano em Saturno é como se fossem 29 anos e 6 meses aqui na Terra. Se eu fosse morar em Saturno, eu seria apenas um bebê. Não teria um ano e alguns meses apenas. Saturno possui 23 satélites e dentre deles tem Titã. Veja os anéis de Saturno como são lindos. Saindo de Saturno, começamos a ir para mais distante. Vamos até o planeta Urano, um planeta extremamente frio. A temperatura em Urano é de aproximadamente menos 216 graus Celsius. Urano também possui anéis, como vocês podem ver nas imagens. É um planeta gasoso, é o segundo menor, só perde para Mercúrio. Mercúrio é menorzinho. Tem uma atmosfera repleta de gás hidrogênio, hélio e metano. Logo em seguida, nessa atmosfera tem um manto e em seguida um núcleo. Um dia em Urano, ou seja, sua rotação, é de 12 horas e 14 minutos. A translação de Urano, ou seja, um ano, dura aproximadamente 84 anos e 4 dias aqui na Terra. E olha que engraçado, Urano tem uma inclinação gigante. Onde aqui na Terra seria o nosso equador, Urano são os seus polos. Então, ele é tão inclinado que os polos ficam onde hoje seria o equador aqui na Terra. E aonde é os polos é o equador em Urano, de tamanha a inclinação. Ele possui 10 anéis e 21 satélites. Esse é o planeta Urano. Finalizando nossa viagem pelo universo, pelo nosso sistema solar, vamos ao último planeta, Netuno. Netuno é o quarto em tamanho. Netuno tem uma atmosfera onde uma nuvem branca percorre ela por todo o tempo, durante todo o ano. É chamada de scooter. Ventos de mais de 2.000 km por hora passam por Netuno. Netuno possui 5 anéis, 8 satélites. Netuno também possui uma atmosfera, um manto e um núcleo. Netuno tem uma atmosfera, assim como Urano, de hidrogênio, hélio e metano. Ele tem um manto e também possui um núcleo. Veja aí imagens da scooter rodeando todo o planeta de Netuno, um planeta gélido, muito frio, de ventos de 2.000 km por hora, temperatura de menos 214 graus Celsius. É muito frio, tanto que ele fica muito afastado do Sol, por isso que a energia solar não consegue chegar até ele. Quando voltamos aqui à Terra, lembramos que existe um outro corpo celestial que podemos falar muito sobre ele, que é a Lua. A nossa Lua é o nosso satélite natural. É ela que controla as nossas marés. A força gravitacional da Lua puxa a água do mar. A Lua é atualmente, já foi o único sistema que um homem conseguiu pisar, o único lugar fora da Terra que o homem conseguiu pisar. Ela sempre mostra a mesma face pra gente. Ela é formada por uma crosta, por um manto e por um núcleo. Ela foi um pedaço da Terra que se desprendeu no passado e fica orbitando ao nosso redor. A parte que nós estamos vendo escura é a parte da face que nós sempre vemos. Veja que a Lua tem muitas imagens. Muitas pessoas não acreditam que o homem pisou na Lua, mas nós vamos ver que muitas missões, muitos satélites foram enviados até a Lua. A Lua é um objeto de desejo desde o tempo da Guerra Fria, onde União Soviética e Estados Unidos disputavam para ver quem chegaria mais longe no espaço. E os Estados Unidos deu o passo tão grande que foi de chegar até a Lua. E aí nós temos a foto dos americanos, provavelmente Neil Armstrong é aquele que pisou na Lua primeiro. Algumas crateras da Lua também nessas imagens. E nós vamos ver agora que há várias missões. Não é apenas uma missão que foi à Lua. Veja quantas missões temos de viagem para a Lua. Quantas Apolo? Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13, que não chegou à Lua, Apolo 17, Apolo 14. Veja que muitas missões Apolos foram tripuladas e não foi apenas uma viagem para a Lua que o homem fez, como se acredita. Então, eu quero mostrar para vocês também que não foi só os Estados Unidos que chegou a mandar material para a Lua. Nós temos ali a Chang 3, nós temos a Luna 2. Vamos ver algumas imagens de como que são as Apolos. Veja, a Apolo 11, a primeira que chegou até a Lua. A primeira missão tripulada, né, até a Lua foi a Apolo 11. Veja que ela é americana. Mas além da Apolo 11, nós também tivemos outras Apolo, como eu disse. Temos a Apolo 14. Antes, vamos ver aqui, Apolo 12.
Repare, bem parecido, Apolo 12. Temos também as missões, como eu disse, a missão chinesa, antes vamos ver aqui Apolo 14, outra missão tripulada, mas temos a chinesa também. A chinesa não foi uma missão tripulada, a chinesa foi uma missão onde foi enviado um robô. E repare, a China já está enviando materiais para a Lua. Será que um dia teremos a Tupiniquim 12? Uma missão brasileira enviada para a Lua, para estudos? Já temos um primeiro astronauta, Marcos Pontes, que foi enviado para a Lua para fazer testes microbiológicos. Então repare, muita coisa para se falar. Olha quantas constelações nós temos. Se você for curioso como eu, baixe esse aplicativo Star Walk 2, dá uma olhada, fique maravilhado com tudo que ele pode fazer. Como eu disse, por que será no começo do vídeo que no verão e no inverno o Sol nasce afastado do leste, enquanto que no outono e na primavera o Sol nasce no leste? Eu vou adiantar aqui o tempo e você vai ver a rotação da Terra. E aí repare o seguinte, a Terra tem um sistema de rotação e um sistema de translação, onde o eixo da Terra não está exatamente no norte e também não está exatamente no sul. Você vai ver que o eixo de rotação ele é um pouco deslocado. Repare quando eu começar a mover para a direção do norte e para a direção do sul. Você vai reparar que o universo, como se ele estivesse girando ao nosso redor, sendo que na verdade é a Terra que tem o seu movimento de rotação. Só que repare o seguinte, não está o centro dessa rotação no norte, está um pouco abaixo do norte da onde nós estamos, do hemisfério sul. Também quando olhamos para o sul, repare que o centro de rotação não está exatamente no sul, está um pouco acima o centro de rotação. Essa diferença, essa angulação é de aproximadamente 23 graus e é a angulação que a Terra tem. São esses 23 graus que faz a diferença na hora de termos o solstício de verão e de inverno e o equinócio de primavera e de outono. Por isso que nesse outono o Sol nasceu exatamente no leste. Ok? Essa foi nossa aula de revisão. Até a próxima.